Mas nos últimos anos a gente começou a perceber de verdade, assim, entender o que faltava pra gente e como uma sociedade podia acelerar mais rápido nos nossos negócios. E daí, desde então, a gente tem acertado mais do que errado em sociedade. Eu acho que também é como qualquer coisa que você faz na vida, né? Que nem arroz, o primeiro sai queimado, depois vai ficando melhor, no final você tá com um tempero incrível ali. Eu acho que é um processo também, porque a sociedade é uma coisa que é um compromisso mesmo, né? É uma fidelidade ali que você assina de caminhar junto, de ter o mesmo objetivo, de ter o mesmo propósito. E é igual quando você chama colaborador. Se você não tiver alinhado com uma parada muito assim, a gente quer ir para aquele lugar e todo mundo estiver junto, a chance é que o negócio não dê muito bom. Então é muito um alinhamento de cultura, assim, e também de habilidade. Então, já aproveitando esse gancho que você colocou, vou trazer a primeira pergunta aqui para a roda, né? Por que e quando ter um sócio? Porque nem todo negócio precisa de sócio. Para mim é quando precisa ir mais rápido e com habilidades que você não domina. Então tem coisa que eu domino de comunicação. Outras eu não domino, por exemplo, de gestão. Então eu vou colocar um sócio que eu sei que a entrada dele, o que eu estou abrindo mão da minha porcentagem, ele vai acelerar 10 vezes mais. Então esse dinheiro vai vir mais rápido. Então para mim é um acelerador o sócio, né, de resultados, do que eu ficar procurando às vezes no mercado uma pessoa que vai pegar aquela função e que não tem uma lealdade tão grande. E uma pessoa que está disposta a correr riscos também, né? Porque é diferente contratar uma pessoa com salário alto para estar numa função e um sócio que eu sei que o dele está na reta. Então, acho que é quando você quer ir rápido e você entende que falta algumas habilidades e que aquela pessoa já passou por aquilo e ela vai mais rápido junto com você. Eu acho que, como você está falando de timing, de ter um sócio, acho que tem dois momentos, né? O primeiro momento é o momento de necessidade. Então, não foi você que escolheu. Geralmente aparece uma necessidade, você é obrigado a transformar alguém em sócio. Isso daqui acontece pra caramba, assim. E então, esse timing a gente não escolhe muito bem. É quando a gente precisa demais de uma função que é chave para a empresa e a gente precisa que essa função esteja alinhada. Só que a gente, às vezes, só descobre na hora que a gente perde. Ou na hora que a gente está para perder, né? Então, às vezes, a gente dá uma sociedade, ou essa pessoa conquistou a sociedade, no momento que a gente sente essa perda, né? E então, em timing, acontece quando tem algum grande problema, uma catástrofe no negócio, e você percebe, como a greve dos caminhoneiros, como era tão importante isso aqui na sociedade. E do outro lado, em termos de timing, eu acho que é quando você é ambicioso, né? Quando você decide crescer muito. Porque nem sempre você começa querendo crescer muito, ou você acha que quer, mas você percebe depois que o que você queria era muito pouco. Em algum momento você decide que a sua ambição é muito grande, e aí quando você entende isso, você percebe que não vai conseguir sozinho. E aí você vai precisar começar a ir atrás de sócios. Foi o caso agora do Grupo Primo, na tua opinião? Foi esse segundo? Eu acho que tem um pouco dos dois. Um pouco dos dois, né? Eu acho que tem um pouco da necessidade de que a gente precisou diversificar um pouco todas as nossas fontes e canais de aquisição. E outra questão foi que a nossa ambição ela ficou realmente gigante. A gente sonha em fazer um IPO hoje. A gente vai fazer um IPO hoje. A gente está no caminho certo. Na verdade, a gente está até na frente do que a gente precisaria. Só que quando a gente decide isso, a gente não vai conseguir dar esse salto de 2, 3 anos sozinho. A gente precisa ter sócios. E o problema é que... O problema não, né? Acho que a bênção é que eles precisam ser sócios porque a gente vai olhar todo mundo para a mesma direção. Só explico o que é IPO, porque tem gente que está ouvindo aqui que não assiste. Tem muito público que vem da Malu. Você pode explicar o que é o IPO, Thiago? O IPO é o seguinte, as empresas elas têm um momento que elas podem captar recursos, né? E elas podem fazer isso num banco, elas podem, na Bolsa de Valores, abrir parte do seu capital para que outras pessoas virem sócios. Então, ao invés de você pegar dinheiro emprestado e pagar, você vende ações da sua empresa, né? Então, como a gente tem essa ambição muito grande, a gente precisou trazer outros sócios. E eu acho que quando a gente fala de sócio por ambição, eu acho que talvez o maior erro que eu já cometi, já vi pessoas cometendo, é achando que os sócios precisam ter a mesma visão. Eles não precisam ter a mesma visão. Eles só precisam ter a mesma direção. Né? Porque a visão ela é quase impossível de ser muito, muito parecida ou num nível muito parecido. Né? Eu vejo que os sócios eles só precisam estar andando para a mesma direção e estar motivados na mesma linha. Mas tem sócio que vai enxergar muito mais longe e sócio que vai enxergar mais longe com o tempo. Né? Então, o segredo é você, nesse momento da ambição, trazer sócio que tem a mesma direção. E aí você vai conseguir, sim, ter gente alinhada e vai conseguir ter paz para tirar férias, por exemplo. Não que você deva, mas eu sei que se eu for tirar férias, meus sócios estarão alinhados. Mas eu gostei do seu comentário, Thiago, pelo seguinte, né, dessa questão do quando. Eu não tinha pensado em ter sócio no nosso negócio, além, lógico, eu e a Malu, né? Nós éramos os dois sócios dentro de uma empresa, mas cada um com seu braço de negócio. Que era até uma maneira de resolver conflitos entre a gente. Sim, a gente Porque eu tinha minha linha, a Malu tinha dela, ela dava opiniões, né, ideias dentro da minha, e no final
eu decidia, porque era o dono daquela linha. E a Malu também, eu dava opiniões e ideias pra ela, e no final eu decidia também, porque ela era dona, mas eu tinha o poder de decisão. A gente decidiu assim, né, Malu? Não. Você nem ouviu, né? Não. Não, cada um decidia na sua linha. E não dava problema. Só que quando eu tive a hernia de disco, eu comecei a ficar mexido, porque eu pensei, um negócio que depende tanto de mim, porque na época a Malu não tinha um Materializa ainda, então a receita da empresa era 98% viver de renda. Aí eu pensei, esse negócio é uma bomba relógio. Porque vai que eu não consigo trabalhar, felizmente eu conseguia trabalhar, porque eu trabalho pela internet, mas se a gente tivesse, sei lá, aberto um restaurante depois que eu saí do exército, tá ferrado. Não tinha quebrado, porque o negócio dependia muito de mim na época. Daí eu comecei, precisamos pensar em uma maneira de descentralizar o negócio. E aí a Ju veio, a gente fez uma sociedade com ela no produto dela, a minha irmã, mas eu era sócio deles sem que eles fossem sócios no Viver de Renda. Era uma via de mão única. O que faz muita diferença, né? Porque quando a pessoa é sócia, ela tá com o dela na reta. Então, ela tá intimamente interessada em fazer aquele negócio crescer. Eu acho que isso é uma coisa interessante sobre sócios. Só que eu não tinha compartilhado nada do Viver de Renda ainda. Sim. Depois a Ju até pegou um pedaço, a gente fez um combinado disso, mas o passo maior veio agora, entrando no Grupo Primo. Inclusive, a gente levantou perguntas no Instagram para fazer aqui no podcast. Uma das que mais chegou, Thiago, era como é ter Bruno, ou magnânimo, ou magnífico, títulos variam, como sócio, cara. Querem saber se é muito maravilhoso, se é só sublime, né? Você agradece todo dia. Não, cara, eu acho uma puta de uma boa pergunta. Acho muito legal, cara. E você sabe que eu até nem tenho uma resposta muito clara para isso, porque toda noite eu durmo e eu agradeço... eu pego um lenço, o Thiago, ele tá ficando emocionado, cara. Não, cara, eu durmo e eu penso assim, como que eu pude encontrar um sócio tão humilde e perfeito quanto o Perini, entendeu? Especialmente humilde, assim. Cara, eu não acho que eu sou perfeito, sendo bem sincero. Sendo bem sincero. Mas quem sou eu pra discordar de tantas pessoas, né? Porque depois que eu me tornei um cara humilde, talvez eu tenha ficado perfeito. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que... Falando sério agora, né? Parando a palhaçada... É leão com ascendente leão, é? É quase. Ah, entendi. E lua em leão Cara, eu também, estou né? explicando sobre horóscopo ontem pra tentar entender o que vocês falam sobre isso. Não, pra entender o Bruno, né? Aqui a gente tem 2 leões. Entendi. Você é Libra, né? Sou Libra. Então, eu tava assistindo justamente pra isso, pra entender se faz algum sentido o horóscopo, assim. E se não fizer Eu buguei, sentido né? também, a gente simplesmente desenquadra como exceção. Por exemplo, Thiago é um cara equilibrado. Aí vão olhar e vão ver que você é Libra. É por isso. Se você não fosse Libra, ele só é equilibrado mesmo. a Malu é brava, falam, é porque é ariana. Se não fosse, é só meio doida. É um negócio Mas assim. você vê entendeu? que dá certo em todos Não, aqui, dá né? certo, dá certo. Veja bem, você viu que eu sabia que você era Libra? Porque antes do Bruno fechar a sociedade com você, eu pesquisei. Porque eu acho que uma das coisas importantes para definir um sócio Mas você sabe qual que é o ascendente. Eu não sei o ascendente. Porque no Google, eu tinha lá, né? O peso, a altura. Você tá sabendo disso, né, Thiago? Tem um flight de famosos que tem tudo sobre você, cara. Sério? Eu vou aproveitar a deixa da Dani. Dani, como escolher o sócio, então? Quais características? Tipo, você vê um ascendente escorpião, já não vale mais, assim. Eu sou ascendente escorpião. Eu não sei se eu teria o Paulo de sócio, se... Sim, como escolher um sócio, Dani? Cara, Além do é signo. muito difícil escolher um sócio. Já se deu mal, já? Comprando sócio? Já. Inclusive, por causa de falta de contrato. Por isso que eu tava te falando isso no início do negócio, né? A gente não pode falar quem, né? Mas a gente transferiu toda uma audiência por um boca a boca. A gente passou de... o negócio deles de... Quantos? 5 mil inscritos para 50 mil. E depois, não era bem isso. Eu acho que, assim, muitas coisas na vida a gente pode ir colocando pra frente, mas algumas coisas a gente precisa definir muito acertadamente. Porque senão acaba chegando num certo ponto que você não sabe mais o que é o quê. Então, assim... E você acha que se tivesse contrato não teria dado problema? Com certeza não. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que um contrato entre dois homens, né, no sentido de ser humanos, entre dois homens honrados, ele é desimportante. Entre dois homens desonrados, ele é insuficiente. Eu te entendo. Porque muitas vezes você bota no contrato lá, mas a pessoa fala, não vou cumprir do mesmo jeito. Sim, só que a daí pena é você pequena. pode, tipo, colocar alguma cláusula, é na quebra deste... Você não sai perdendo completamente. Exatamente, porque eu saí perdendo completamente. Então, como escolher os sócios, Daniela? Como escolher os Tá sócios? fugindo. Eu sinto que hoje em dia é muito por alinhamento, principalmente de expectativas do que o negócio vai dar. Eu vejo que a gente tem isso muito com o Raul, muito acertado, assim, as expectativas dos negócios que a gente quer ter. Vocês são sócios em quantos negócios? 3. 3 negócios. 3 negócios. Na verdade, o Paulo é sócio em 1 e eu sou sócio em 3.
E, assim, pra mim é um dos melhores sócios que eu já escolhi até hoje, assim. É exatamente por isso que agora eu só viro sócio de quem a Dani é sócia. Esse é o seu critério. Como escolher um sócio? Eu chego lá... Aval da Dani primeiro. Aval da Dani. Se Mas ela é você sabe sócia... Porque ela deve ter pesquisado, né? Mas vocês vão virar sócias. É. Mesmo com o mapa astral da Malu, sendo Áries com ascendente em Lúcifer, é isso? Amo, porque é uma Faz sentido fazedora. mesmo? Eu gosto de Áries. Áries são fazedoras, não Isso tem é medo de verdade. enfiar a mão na massa, não. Mas é mão na massa, é mão na cara. Tem isso, tem isso. Mão bem ativa, né? Mas assim, se você não tiver alinhado as expectativas, pode acabar, no final das contas, as coisas desgringolando, entendeu? E aí você tendo que, às vezes, colocar outras pessoas, tá acontecendo isso numa das minhas empresas, para completar o trabalho de um dos sócios. Mas outros sócios ou funcionários você tá fazendo agora? Talvez sócios. Talvez sócios. É porque eu acho que o sócio ele vem para completar, né? Para complementar, principalmente quando você não tem aquela habilidade e o negócio precisa daquela habilidade para poder crescer. Exato. Então, quando juntou, sei lá, 2, 3 ou 4 e ainda faltou, às vezes precisa. Quando é sócio operacional, é faca na caveira. É o cara que não vai exato. tirar férias, é 16 horas de trabalho. E o problema é esse, quando a expectativa é que a pessoa vá fazer uma coisa, ela não faz 100% dessas coisas, e aí você precisa realinhar, entendeu? Então, mas a característica seria isso, então. No caso do operacional, o cara faca na caveira. Totalmente, não tem tempo ruim. Pra mim, essa capacidade de você falar, essa bucha é minha, eu resolvo, vem cá, que a parada é minha. Autorresponsabilidade. Só se é um cara que tem que ter autorresponsabilidade, né? Tem muita gente que erra colocando sociedade, bons funcionários, só que o cara não tem autorresponsabilidade. Exato. Então, tá bom, ele é um ótimo cara para chegar até aqui. A partir desse momento, ele não tem mentalidade para risco, não tem mentalidade para você plantar muito e colher daqui a 5 anos, sacou? Porque Às vezes a pessoa não tem estômago. não tem estômago. Existe uma coisa que é o tempo que você aguenta a coisa, né? Eu lembro que o nosso primeiro negócio, a Dani, foi loja, foi comércio. A gente ficou 8 anos sem tirar férias, sacou? É uma coisa, assim, imparável, incansável, que você não para e você tem que estar disposto a isso, né? Um não chega pro outro e fala assim, eu vou me demitir. É tipo, o que a gente precisa fazer? Então, desde quando a gente abriu, eu lembro que a gente contava estoque. Então, não temos estoquista, como que a gente conta estoque aqui? E ficava ali 12 horas contando estoque, Havaianas. A gente era caixa, era vendedor, era Isso tudo, gente, antes das Havaianas terem franquia, Isso né? tudo antes das Havaianas terem franquia. Foram pioneiros Então, essa aí. capacidade incansável de trabalhar, acho que é um grande asset de sócio, e depois você vai vendo que é um cara direcionado, porque também muito trabalho sem otimização do seu trabalho também é só trabalho à toa. Daí você começa a entender, né, que você tem líderes que conseguem gerir pessoas para fazer mais e mais operacional, e esse sócio vai se tornando E cada uma vez outra mais questão estratégico. também é caixa, né? Porque às vezes um dos sócios tem mais caixa do que outros.